Olá, minhas irmãs! Hoje nós estamos dando início à nossa programação de Mulheres em Ação. Infelizmente, não é da forma como nós desejamos, né? Todos aqui reunidos em comunhão. Mas estamos aqui com os meios que o Senhor nos deu e hoje nós teremos uma palavra do Senhor por meio da nossa irmã Thaís. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, dependendo do momento que você vai assistir esse vídeo e ouvir essa palavra. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite da Tainá e da Segunda Igreja por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que Deus tem para a gente, ouvindo um pouco do que Ele tem para nós nesse momento tão diferente e tão peculiar que a gente vive como mundo, como igreja, como famílias, como mulheres. E eu queria trazer algo de Deus para nós, para que a gente pudesse refletir juntas e caminhar juntas naquilo que Deus tem proposto para a sua igreja. Eu queria começar com uma palavra de oração. Senhor, a Tua palavra é a verdade, ela é vida, ela é alimento para a nossa alma, muitas vezes sedenta, seca, vazia, Pai. Precisamos da Tua palavra, precisamos dela como norte, como guia, precisamos receber dela o entendimento para passar por situações, o conhecimento para enfrentá-las, Pai, da maneira que o Senhor deseja para as nossas vidas. E é com temor e com alegria, Pai, que eu quero estudar esse texto da Tua palavra hoje junto com as minhas irmãs da Segunda Igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu estava aqui conversando com a Tainá como esse ambiente que nós vivemos hoje, da segunda onda da pandemia, é propício para aquilo que ela me pediu para falar. Ela tinha me pedido há mais ou menos um mês atrás, eu acho, se eu não estou enganada, para que eu trouxesse uma palavra sobre esperança. Isso a gente não tinha entrado ainda já estávamos na segunda onda da pandemia, do coronavírus, mas não tínhamos ainda começado novamente, né? Como vai começar, ou começou a partir desse final de semana, o fechamento do comércio, das igrejas novamente, todo esse processo do isolamento social. Então eu vejo como Deus realmente conduz o seu povo através da sua palavra, porque eu vou falar justamente sobre esses momentos de caos que se instauram, sem que a gente tenha planejado ou sem que a gente pudesse esperar. O texto que eu vou trazer fica lá em Lamentações de Jeremias 3. Deixa eu abrir aqui. Eu vou começar a ler e eu vou parar em determinado ponto para que a gente comece a pensar nesse ambiente aqui onde Jeremias escreve esse texto, profeta Jeremias. Vou começar do 1 e vou até o 21. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze.
Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos, com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de abismo. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Antes de ler o 21, eu queria que a gente pensasse nesse ambiente onde Jeremias, o profeta Jeremias, está escrevendo. Isso é uma poesia, é um texto. Todo o livro de Lamentações é escrito em forma poética, é uma expressão artística. Ele está colocando para fora aqui sentimentos mais profundos da alma dele. E eu vou narrar de forma bem simples aqui que ambiente era esse. Era uma Jerusalém destruída, a cidade santa, totalmente assolada. Os babilônicos tinham levado pessoas cativas, tinham destruído tudo, e alguns ficaram lá, entre eles o profeta Jeremias, com o povo, né? No meio do povo. Tudo aquilo que havia sido construído estava no chão. Todas as conquistas não significavam mais nada naquele ambiente. O templo estava no chão, os muros de Jerusalém abaixo. O povo estava perplexo. Quando eu penso nessa imagem, me faz lembrar um pouco aquelas imagens que, se eu não estou enganada, em 2005, faz muito tempo, eu acho que foi 2005, da tsunami que passou ali na costa do continente asiático, e aquelas pessoas andando em cima dos escombros, olhando tudo no pó. Era mais ou menos assim que estava ali o ambiente de Jerusalém. Desolação, famílias em luto, jovens levados para o exílio, sem autoridades constituídas, não tinha o que se governar e nem como se governar, abandonados à sorte, negócios de uma vida que estavam terminados. Esse era o ambiente onde Jeremias escreve esse texto. E um ambiente de disciplina. Jeremias foi o profeta que Deus enviou para falar, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E o povo não deu ouvidos. E agora eles estavam convivendo com aquilo que já tinha sido avisado e que Jeremias sabia que aconteceria. Então é nesse sentimento que Jeremias está escrevendo esse texto. E o que a gente percebe nesse texto é que na hora daquela tristeza profunda, no meio daquele caos circunstancial, emocional, físico, as pessoas estavam com fome, as pessoas estavam com sede, a visão de Deus começa a ficar embaçada. Esse texto que eu li com vocês nem
nem se parece os textos daquelas vitórias, daquelas conquistas, de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus que cura, de um Deus que sustenta a nossa sorte. Não parece que ele se sente dessa maneira. E aí vem o versículo 21. Antes dele, eu queria fazer algumas conexões com a nossa realidade, antes desse versículo 21. Uma pandemia cruzou fronteiras, alcançou proporções jamais vistas, por mais que a gente tenha vivido outras pandemias de doenças gravíssimas, sim, vivemos como mundo, mas nunca antes o mundo inteiro foi afetado por isso. Famílias enlutadas, pessoas que não podem sepultar seus entes queridos, órfãos, caos, governos perdidos e ineficientes, covas abertas, cheias de gente morrendo. A gente vê isso nos noticiários há 1 ano. Não tem lugar para enterrar as pessoas, de tantas que morrem no mesmo dia. Pais de família desempregados, empresas fechadas, crianças trancadas dentro de casa ou de máscara na escola. E há mais ou menos 1 ano, todos os dias a gente ouve a mesma coisa. E aí vem o versículo 21. Se você puder abrir e me acompanhar. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui parece que Jeremias ele vira uma chave. Ele aperta um on aqui. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí essa poesia, ela ganha outro tom. E eu não vou ler tudo porque é um capítulo grande, mas eu vou traçar algumas lembranças aqui que o profeta Jeremias traz à luz. Em primeiro lugar, o que eu quero destacar desse versículo 21, eu quero trazer à memória. Não vem espontaneamente, não vem de uma forma tão genuína assim. Ele deseja, ele decide, ele quer, ele precisa trazer à memória o que dá esperança. E a outra coisa que eu vejo nessa transição do texto, e a gente vai entender um pouco melhor isso lá para frente, é que o povo que tem esperança é aquele que tem memória. A memória é importante, a memória ela precisa se fazer presente no momento do caos, no momento da incerteza, no momento da dificuldade. E eu vou aqui reviver com o profeta algumas memórias dele, e eu quero que você reviva as suas aí onde você estiver. Versículos 22, logo depois do 21. Versículo 22 até o 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esperança. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Esperança. Para a alma que o busca. A primeira lembrança que Jeremias traz, que ele agarra no momento do caos, é lembrar do que Deus já fez. Ele começa a lembrar dos feitos de Deus. Quantas vezes ele foi fiel. Quantas vezes ele agiu com misericórdia.
Você já teve suas orações respondidas? Será que você pode lembrar? Deus já promoveu livramentos para você, para sua casa, para alguém da sua família? Você pode se lembrar de algum livramento onde, se Deus não tivesse vindo com esse livramento, talvez você nem estivesse aqui? Você pode lembrar de algum milagre particular? Sabe aqueles momentos que só você e Deus conhecem? E que você sabe o que aconteceu fora, mas você também sabe o que aconteceu dentro de você, por causa daquele milagre particular? Ele tem sustentado e sustentou até aqui o seu lar? O que tem te faltado? Essas lembranças começam a desembaçar a visão do profeta Jeremias. E elas também podem desembaçar a nossa. Se a gente começar a querer lembrar o que Deus já fez na nossa vida. E assim como pela minha, eu tenho certeza que na vida de cada uma de vocês, Ele já fez muitas coisas. E Ele é o mesmo. E vai continuar fazendo. A segunda memória que Jeremias traz está lá no versículo 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Olha que texto é esse. Quem é aquele que pode fazer alguma coisa que Deus não permita ou não ordene? Jeremias traz essa memória. Ele não está à mercê das circunstâncias. As circunstâncias não mandam acima de Deus. Os poderes desse mundo não mandam acima de Deus. Os principados e potestades estão sujeitos ao poder de Deus. Então, a segunda lembrança que eu destaco aqui de Jeremias, lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de quem Ele é. Da sua essência. Dos seus atributos. Ele é todo-poderoso. Ele está acima de tudo e todos, incluindo governos e autoridades. Ele é soberano, ele não foi pego de surpresa pelo coronavírus. Não aconteceu sem que ele enxergasse. E ele não está impedido de agir. A hora que ele der um basta, ele dá um basta. E se ele permitir que continue até onde seja necessário, vai continuar. Ele cumpre o que ele promete. Ele não é homem para que minta. Eu estou aqui citando atributos que a palavra de Deus traz para nós o tempo inteiro. Ele é dono de todo saber. Sabe exatamente o que está fazendo e o porquê. Esse é o Deus de Jeremias. Esse é o nosso Deus. Algumas promessas que têm a ver com o caráter, com a essência do nosso Deus, que a gente se apega no momento do caos. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Você aí na sua casa, Ele está com você todos os dias. No seu trabalho, quando você vai para aquele ambiente de risco, especialmente aqueles que trabalham na área da saúde, Deus está com você todos os dias. Aqueles que estão no grupo de risco e são mais vulneráveis. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos com asma. Eles são mais vulneráveis, mas Deus está todos os dias. É uma promessa, Ele vai cumprir. Se Ele cuida das aves do céu e das flores do campo, não vai cuidar da gente? E se Ele está conosco, se Ele é por nós, alguém pode ser contra nós?
são garantias que nós temos na palavra de Deus, de um Deus que cumpre o que promete. Então, a segunda lembrança que Jeremias traz, de forma, se agarra nela, de forma assim, para não esquecer jamais, é de quem Deus é. Primeira, lembre-se do que ele fez. Segunda lembrança, lembre-se de quem ele é. E a terceira lembrança que a gente pode destacar aqui, eu vou ler os versículos 39 e 40. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. A terceira lembrança aqui que Jeremias traz, ou que eu trago dele, porque ele fala outras coisas no meio desse texto, mas que eu destaco aqui, lembre-se de quem você é. Nos lembrarmos de quem nós somos. Em todas as circunstâncias da vida, sejam elas as circunstâncias alegres, sejam elas as conquistas que Deus nos dá, sejam elas os sonhos que Deus realiza ou já realizou na nossa vida, sejam elas os caos que se instauram ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida e no mundo, a nossa essência é a mesma. Somos pecadores, carentes da graça, carentes da misericórdia de Deus, do favor de Deus. Essa é a nossa real condição diante do nosso Deus. Ele está sempre agindo por nós, mas Ele também está sempre agindo em nós. E essa obra vai sendo feita dentro de nós em qualquer momento, à medida que a gente vai esquadrinhando junto com o Espírito Santo de Deus o nosso coração. E vendo o que naquele momento Deus está querendo falar, Deus está querendo transformar, Deus está fazendo. Que pecados e fragilidades da sua vida, da minha vida, estão sendo lapidadas por Deus agora, nesse momento da história que a gente vive. Quando a gente passar por essa etapa, quando a gente passar por essa pandemia, ou quando vierem outras circunstâncias, de que maneira nós teremos saído? O que foi transformado em nós? Eu lembro aqui do texto de 2 Coríntios 3,18. Deixa eu achar aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que está sendo transformado de glória em glória, para que essa imagem seja aperfeiçoada em nós? O que está acontecendo dentro de nós, nessa pandemia, nesse ambiente, nesse isolamento social, nessa incerteza quanto ao amanhã? O que está acontecendo dentro de nós? Temos sido transformados de glória em glória? Recapitulando aqui, eu não quero me estender muito, Jeremias trouxe à memória 3 coisas que eu destaquei com vocês. Lembre-se do que Deus já fez. Olha para a sua história. Olha para a sua vida. Olha para a sua família. Olhe
para o seu casamento, olhe para os seus pais e lembre-se o que ele já fez. Queira trazer à memória. Lembre-se de quem Deus é. E Ele é amor. Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele é dono de toda a ciência e Ele é amor. Em Romanos 8, nós temos aquele texto Romanos 8, 32, mais ou menos até o 36, a descrição profunda do amor de Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, não entregaria também todas as outras coisas? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura podem nos separar do amor de Deus. Eu quero lembrar disso. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Para concluir, e eu esqueci. Lembre-se de quem você é. Essa é a terceira memória. Não deixe de fazer esse autoconhecimento de quais são as áreas da sua vida que estão sendo trabalhadas. Não deixe de esquadrinhar. Não deixe de pedir a Deus que te ajude a enxergar de que maneira você pode sair dessa situação transformada de glória em glória, conforme a imagem do Filho. E para concluir, eu queria ler um texto que fica lá em Hebreus, capítulo 4, 15 e 16. Aliás, eu vou ler a partir do 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, a nossa fé, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer do que nós temos vivido nesse momento como humanidade, porque em tudo ele viveu. Mas o que ele garante, se a gente se achegar, se a gente se a gente trazer à memória, é graça, misericórdia e socorro. Não vai faltar no momento que precisarmos. E não faltará jamais. Essa é a palavra que eu tenho para vocês, do nosso grupo de mulheres. E que Deus abençoe. Que Deus nos ajude como igreja, como corpo de Cristo, nesse mundo, a concluirmos nesse momento aquilo que Ele tem preparado para nós. Deus abençoe. Senhor, nada, Senhor, nada muda quem o Senhor é. Nada, Senhor, muda aquilo que o Senhor já fez. E nada muda quem nós somos, Pai. Além do Senhor Jesus e do Teu Espírito em nós, que nos transforma de glória em glória. E eu te peço, Pai, para mim, para as minhas irmãs, graça, misericórdia e socorro, para passarmos pelas tribulações com esperança,
sabendo que o Senhor é o mesmo Deus, sabendo que o Senhor é detentor de todo poder, toda sabedoria, toda majestade e todo amor. E a tua essência é amor, e o Senhor age por amor. Que essas memórias não nos permitam perder o Senhor de vista. E lembrar e saber e ter a certeza de que o que passarmos, passaremos contigo. Em nome de Jesus. Amém.